Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos a mais uma análise, mais um profeta será tema da nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar um pouco na mensagem de Abacuque, um profeta que viveu ali num tempo bem turbulento em Judá, né, século 7 antes de Cristo, mais ou menos, contemporâneo de Jeremias, um tempo de crise mesmo. Exatamente. A gente está falando de um período logo depois daquelas reformas do rei Josias, sabe? Que trouxeram uma esperança, mas Judá acabou voltando para uma decadência moral, espiritual terrível. Muita injustiça, idolatria, violência e, claro, aquela ameaça constante, né? O Império Babilônico, os caldeus crescendo, se tornando uma potência militar assustadora. Abacuque está vendo tudo isso. O povo se afastando de Deus e a tempestade chegando. E o interessante de Abacuque, que eu acho que o diferencia um pouco, é como ele começa o livro. Não é aquela mensagem direta de Deus para o povo, né? É mais um diálogo, quase um desabafo dele com Deus. Ele chega a clamar, né? Até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escutarás? É forte isso. Vou gritar, violência, e não salvarás. Ele está lutando mesmo para entender o silêncio de Deus no meio daquele caos todo. E a primeira resposta que Deus dá, olha, é de deixar qualquer um perplexo. Deus fala basicamente que vai usar justamente os caldeus, essa nação, como ele mesmo descreve, amarga e impetuosa, para executar o juízo sobre Judá. Imagina o impacto disso para Abacuque. Quer dizer, a ferramenta que Deus usaria seria uma nação ainda mais ímpia, mais cruel do que o próprio povo que estava sendo julgado. É desconcertante. Com certeza, e isso leva ele para um segundo questionamento ainda mais fundo, talvez, que está lá no capítulo 1, versículo 13. Ele pergunta algo como, olha, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Como é que tu tolera esses traiçoeiros? Por que tu te calas quando o ímpio devora alguém mais justo que ele? É quase um confronto, né? Como pode um Deus santo usar um instrumento tão perverso? É um dilema sobre a justiça de Deus que, nossa, muita gente ainda enfrenta hoje, né? Como Deus age no mundo. Precisamente. É uma questão teológica profunda. Mas aí vem a segunda resposta de Deus. E aqui está o ponto central, eu acho. Deus manda ele escrever a visão, deixar registrado, porque ela vai se cumprir no tempo certo. Não é imediato, mas vai acontecer. E no meio dessa resposta, ele revela aquele princípio fundamental, eterno. Mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2.4, essa é a chave, a âncora que Deus oferece para ele. E para nós, né? Sim. E essa frase, o justo viverá pela fé, nossa, como ele ecoa no Novo Testamento. O apóstolo Paulo pega essa frase em Romanos, em Gálatas, e faz dela, assim, a base da justificação pela fé. O autor de Hebreus também cita, é uma conexão direta, né? Mostrando que essa confiança total em Deus, que, claro, culmina na fé em Jesus, na obra dele, sempre foi o caminho que Deus estabeleceu. Para a salvação, para a vida. Perfeito. E essa fé que Abacuque é chamado a ter e que Paulo explica tão bem não é só concordar com a cabeça, né? É uma confiança radical mesmo. Ativa. Na fidelidade de Deus, na justiça dele, na soberania dele, mesmo quando a gente não entende nada do que está acontecendo. É confiar no caráter de Deus acima de qualquer circunstância, sabe? E Deus também deixa claro para Abacuque, olha, os babilônios, com toda a arrogância, a violência deles, eles não vão ficar impunes, não. O juízo de Deus vai alcançar eles também. A justiça, no fim, alcança a todos. E nesse meio tempo, né, entre o juízo anunciado e esse chamado para viver pela fé, tem um pedido de Abacuque no capítulo 3 que é muito tocante. Ele diz, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. É um reconhecimento, tipo, ok, o juízo é justo, mas ao mesmo tempo um apelo, né, pela compaixão de Deus. Um apelo que, na verdade, reflete o próprio coração de Deus, né? A gente vê isso na Bíblia toda. A ira de Deus contra o pecado, ela sempre caminha junto com a misericórdia dele. O juízo de Deus nunca é só para destruir. Ele visa purificar, corrigir e, no fim das contas, redimir. Toda a ação de Deus, de certa forma, aponta para aquela expressão máxima de justiça e misericórdia juntas, que é Jesus na cruz.
Ali a ira contra o pecado foi satisfeita e a porta da graça foi totalmente aberta para nós. E o livro termina de um jeito uau, espetacular. Depois de ter aquela visão da majestade do poder de Deus no capítulo 3, Abacuque contempla o pior cenário possível, imagina. Sem figo na figueira, sem uva na videira, sem azeitona, sem gado, a desolação total. E mesmo assim, ele declara aquilo que é uma das maiores profissões de fé da Bíblia. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. É incrível. É a virada completa, né? Sai daquela angústia da perplexidade inicial para uma adoração cheia de confiança. A alegria dele não está mais nas coisas, nas circunstâncias darem certo. Está afirmada em quem Deus é. Um Deus imutável, o Deus que é a salvação dele, a força dele. Essa fé resiliente que não só sobrevive, mas floresce no meio da dificuldade e encontra alegria só em Deus. Isso é um testemunho poderosíssimo. E é uma fé que a gente só alcança pela graça mesmo, né? Em Cristo Jesus. Então, a jornada do Abacuque ensina muito pra gente. Mostra que é ok ter dúvidas, questionar Deus com sinceridade, mas que a resposta final tá sempre na fé. Na fé nesse Deus soberano, que é justo sim, mas também é cheio de misericórdia. E o plano dele, que se cumpriu em Jesus, vai prevalecer. Exato. A fé verdadeira não é não ter problema, não ter dúvida. É escolher confiar em Deus apesar dos problemas, apesar das dúvidas. É encontrar nele a nossa alegria, a nossa força. E isso tudo para a glória dele e para que o Evangelho seja conhecido. Exato. Hoje ficamos por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura. Deus abençoe grandemente.